Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, vídeo de sábado, dia que a gente costuma falar sobre macroeconomia, mas hoje eu vou aproveitar para trazer um assunto aqui que mexeu um pouquinho com o mercado, que foi exatamente a combinação de negócios entre a Auren e a AS Brasil. A AS Brasil, a gente já sabia que o controlador queria sair do Brasil, inclusive já fez, contratou os bancos, as corretoras, etc., para buscar interessados, e a Auren acabou ganhando esse processo todo. E a gente vai dar uma olhada o que vale a pena fazer agora com essas ações, tanto para quem tem a AS Brasil quanto para quem tem Auren. Vai acabar sendo um vídeo um pouquinho mais técnico, a gente vai acabar fazendo contas aqui no ar, tá? Mas eu acho que vai acabar com todas as dúvidas que porventura vocês possam ter. Então, logo depois da vinheta a gente já começa, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, para todo mundo ficar na mesma página primeiro, eu acho que é importante a gente mostrar o fato relevante. Aqui, o da AS Brasil e o da Auren são muito parecidos aqui, tá? Então eu vou pegar só o da AS Brasil também, dizendo sobre a estrutura da operação em si, né? A estrutura da operação fala que a AS Brasil vai ser incorporada pela Auren. Isso porque o benefício fiscal fica maior dessa forma, e aí todos os créditos fiscais que existem, eles vão conseguir ser utilizados mais rápido, tá? Além disso, a empresa fala que ela pode se beneficiar de sinergias corporativas, operacionais e financeiras, e além disso ela fala que ela vai se tornar a terceira maior empresa geradora de energia do Brasil, né? E isso porque 54% de energia hidrelétrica, 36% de eólica e 10% de solar. Ela chega a citar aqui em um outro ponto que ela passa a ter 8,8 gigawatt de capacidade de energia aqui no total, e a Auren comercializadora, que é a maior do Brasil, vai poder passar a negociar 4,1 gigawatt. Então esse 8,8 gigawatt vai fazer com que a companhia vire a terceira maior. A Engie tem ali próximo a 10 gigawatt, a Eletrobras tem muito mais do que isso, até porque ela era estatal até pouco tempo atrás. Ela era única, né, até 50, 60 anos atrás, por exemplo. Então a gente tem aqui o quê? A gente tem uma empresa gigante agora, que vai ter um EBITDA combinado de 3,5 bilhões, e que o grande risco vai continuar sendo a dívida, né? A Auren, por exemplo, ela vai passar de 11º para terceiro. Por quê? Porque a Auren é a menor, ela tem só 3,4 bilhões ou 3,5 bilhões, e agora ela está comprando 5,2 ou 5,3 da AS Brasil. A AS Brasil ela tem mais potencial de geração de energia. A Auren tem menos, mas as duas conseguem EBITDAs similares. Em parte porque a Auren tem também a parte da comercializadora, e em parte porque o custo de compra da energia da Auren é menor do que o da AS Brasil, tá? Como vocês podem ver em qualquer negócio aí, em qualquer relatório. Então ela chegou a uma base de troca que é a seguinte, tá? A ação da AS Brasil, ela vai ser entregue em uma base de troca de 0,76 contra as ações da Auren, tá? Só que nenhuma das opções vai te dar só ações da Auren. Se você tiver a AS Brasil e depois que for aprovado pelos acionistas, pelo CAD e pela ANEEL, se você não falar nada, você vai ficar na opção 1. A opção 1 você vai receber R$ 1,15 em valor em restituição de capital, tá? E você vai ter 68 ações, 0,68 ações da Auren. Então, cada 100 ações vão virar 68 ações da Auren, por exemplo, o que significa em torno de 90% de recebimento em ações da Auren e 10% em recebimento em moeda. Essa é a opção mais tradicional, é a opção que o controlador da Auren, que é a Votorantim, que tem 4,1% do capital da AS Brasil, vai escolher.
Tá? Ainda tem a opção 2, que é uma opção intermediária, que você recebe metade em dinheiro e metade na Auren também. E tem a opção 3, que você não recebe nada de ações da Auren e você recebe tudo em dinheiro. Essa é a opção que o controlador da AS Brasil quer. A AS Corporation, ela quer sair do Brasil. Ela não quer ter uma participação minoritária em outra empresa. Então ela já adiantou que ela vai querer essa aqui. Então a primeira coisa que você tem que saber é, se você tiver a AS Brasil, você não quiser, só quiser virar acionista da Auren, você não precisa fazer nada. Você vai virar a opção 1 quando isso tudo resolver. Tá? Se você quiser alguma dessas outras duas opções, quando chegar o momento apropriado, você vai ter lá 30 dias para selecionar na tua corretora. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Vamos agora para o segundo ponto. Mas antes da gente passar para o segundo ponto, eu quero lembrar para vocês que a gente está com a carteira plena, que é um dos nossos produtos mais completos e que ajuda você a montar uma carteira com todas as classes de ativos, com carteiras recomendadas de fundos imobiliários, de ações, de internacional, de renda fixa, enfim, todas as classes de ativos, para que você possa ter a melhor relação risco-retorno com o teu portfólio, com o teu patrimônio. Você vai conseguir ver que o teu patrimônio vai estar crescendo aos poucos, mês a mês, ano a ano, e a tua renda também vai estar crescendo. Se isso te interessa, ter uma renda esse ano maior do que a do ano passado, daqui a 3 anos maior do que a desse ano, daqui a 10 anos maior do que a de daqui a 3 anos, e um patrimônio crescente também, de acordo com o método que a gente já testa e já mostra isso há muito tempo, tá? O teu negócio é carteira plena, a gente está realmente nos últimos dias do desconto, o link está aqui na descrição. Ela normalmente é vendida a R$ 2.997 anual. No link lá embaixo você vai pagar R$ 1.997 no preço à vista, né? O preço à vista já tem um desconto adicional sobre o preço que é parcelado em 12 vezes, além de um pouquinho, né? Então a gente tem esse R$ 1.000 aí para baixo, tá? Que é um valor bem significativo de desconto. Vamos agora para o segundo ponto que a gente espera aqui com relação à Auren e a AS Brasil. Tá? E agora a gente vai começar as contas aqui de fato. Bom, a gente viu ali que existe uma relação de troca de 0,76 aqui, né? 237623. Então, se a gente pegar aqui que a Auren tem 1 bilhão de ações, tá? E a relação de troca é 0,76, o que vai acontecer? Na verdade, a gente tem que pegar a AS Brasil, porque cada AS Brasil vai virar 0,76 Auren. Então, no vídeo lá para assinantes eu fiz essa conta até com mais calma, mas vamos imaginar assim, dá 457 milhões de ações. 457 milhões de novas ações. Então a Auren, ao invés de 1 bilhão de ações, ela vai passar a ter 1 bilhão 457 milhões de ações. Tá? Então esse é o outro ponto que você tem que saber, né? O acionista da Auren, em tese, entre aspas, ele vai ser diluído porque vai ter mais ações. Aí vamos para o terceiro ponto. Por que ele não vai ser diluído, né? Bom, ele não vai ser diluído por um simples fato, porque vai entrar também resultado da AS Brasil, né? Então hoje a Auren aqui, olha só, ela tem um EBITDA ajustado, em 2023 ela fechou com esse número aqui, ó, 1.793, que é 1,8 bilhão. A AS Brasil teve 1,7 bilhão. Você vê que os números para chegar no 3,5 bilhões são quase meio a meio. Mas a gente vai ter uma emissão de ações só de 457 milhões. Né? Muito menor do que a quantidade de 1 bilhão de ações da Auren. Então, quer dizer, para dobrar a quantidade de EBITDA da Auren, a Auren só vai emitir 45 ou 46% mais ações da AS Brasil. Então esse é um outro ponto, quer dizer, em tese, pela geração de caixa, muito favorável à Auren. Tá? Aí a gente vai para o quarto ponto. Cara, se é muito favorável à Auren, por que a ação no primeiro dia da AS Brasil, né,
está subindo agora aqui 14% e a ação da Auren está caindo... Quanto que está aqui agora? Ó, tá caindo 4. Né? O Daniel é maluco. Não, o Daniel não é maluco. Tá? Tem um motivo para isso. Porque os resultados não se resumem a EBITDA. Embaixo de EBITDA você vai tirar toda a despesa financeira, você vai descontar ineficiências tributárias e você vai chegar em lucro líquido. Né? Então, se a gente fizer o cálculo agora de outra forma pelo valor de mercado, né, a gente pode imaginar que antes do dia de hoje, né, que eu estou gravando, que é o primeiro dia que teve essa negociação depois do fato relevante, a Auren fechou em 12 bilhões de valor de mercado e a AES Brasil fechou em 5.886. Então, 5.886.849, se a gente dividir por 12.030, ó, dá 48,93%. Enquanto isso, a gente viu que vai ser emitida 45,6% de ações a mais. Então, quer dizer, é realmente um pouco mais favorável para a AES Brasil se considerar o valor de mercado. Aí vem a outra situação, que é o quinto ponto que eu quero trazer para vocês. Por que o valor de mercado é tão diferente se o EBITDA das duas é tão parecido? Né? A ponto da AES Brasil se valorizar com isso. Né? Aí a gente vem para outra situação aqui, que é o valor de firma. Né? O que é o valor de firma? Nada mais é do que o valor de mercado mais a dívida líquida. Então, na hora que você soma o valor de mercado com a dívida líquida, a gente chega no valor de firma da AES Brasil de 15,6 bilhões e da Auren de 15,4 bilhões. Então, você vê que as duas são muito próximas em valor de firma. As duas são muito próximas em EBITDA, mas a AES Brasil, ela se endividou muito. Então, o endividamento quebrou a AES Brasil em termos de conseguir bons resultados agora. Eu até acho que ela iria conseguir. A gente tem né, recomendação de compra na AES Brasil. É claro que agora com essa combinação de negócio entra um pouquinho em revisão isso tudo. Né? Então agora a gente está com a recomendação neutra, mas ela faz parte de carteira nossa. Por quê? Porque com a redução de investimento ela tinha tudo para crescer. Inclusive essa combinação de resultado, de negócio, só deve acontecer lá para o final do ano. Então, esse é um outro ponto também que é importante. Talvez a gente consiga ver essa recuperação da AES Brasil. Tá? Então, esse é um outro ponto. Em termos de olhar a empresa como um todo, elas têm preços similares. Por isso, elas têm EBITDAs similares. Só que a dívida da AES Brasil é muito maior do que a dívida da Auren. Tá? E aí a gente entra no sexto ponto que a gente precisa trazer para vocês. Né? O que é o sexto ponto? O sexto ponto é, cara, se a AES Brasil ela tinha uma dívida muito grande e ela se ferrou por causa disso, será que a Auren agora ela não vai passar a ter uma dívida muito grande e no futuro ela vai se ferrar por causa disso? Por quê? Porque em um dado momento, né, a gente imaginou que os juros no Brasil iriam cair, os juros nos Estados Unidos iriam cair, então a dívida não era um problema tão grande assim. Agora, com essa nova perspectiva que juro vai ficar alto por mais tempo, é algo que a gente precisa olhar. Tá? Então, a gente tem aqui em 2023 9 bilhões de dívida. Eu vou até atualizar, porque em 2024 eu sei que já veio 9.246. Isso de dívida total na AES Brasil. Ela coloca aqui a AES Operações do lado, mas a Auren vai puxar toda a AES Brasil. Então eu vou usar o dado total aqui. Tá? E aí, a Auren eu não vou pegar 2023, eu vou pegar aqui 2024, já primeiro trimestre. Ela tem 3.443 bilhões. Então quando você soma, tá? 9.240 mais 3.443, você tem uma dívida na empresa nova de 12,6 bilhões de reais. Dividido por um EBITDA de 3.500, cara, é um indicador de dívida líquida sobre EBITDA de 3,62, que não é muito diferente de muitas empresas queridinhas aí, como Equatorial, como Neo Energia, como Taesa, como outras empresas aí. Tá? Então isso não seria problema. Agora, a gente vai para o sétimo ponto. Né? Não vai ser uma simples troca de ações.
A Auren, lembra que no fato relevante, ela vai pagar em todas as opções algum dinheiro em espécie. E lembra que a AES Corporation vai pegar a opção número 3, que é a que interessa para ela sair do Brasil. Então a gente precisa ver aqui a estrutura acionária da AES Brasil. 47,32% é a AES Corporation, né? Então a AES Corp aqui, 47,32%, a gente viu que são 601 milhões de ações, né? Vezes 47,32 são 284 milhões de ações que vão receber R$ 11,55 cada uma. São 3,3 bilhões aqui, tá? Na verdade, o número é esse daqui de baixo, que eu tinha calculado no vídeo lá de assinantes, que aí eu fiz as contas mais fechadinhas. Cara, 3,3 bilhões de reais. Então, só da AES Corporation, essa dívida aqui de 12.683, tá? Ela já pula mais 3.289, ela já vai para 15.972. Se eu pegar esse número e dividir por 3.500, já vai para uma dívida líquida EBITDA de 4,56. Agora, se todo mundo, tá? Ou se 90% dos acionistas preferirem pegar, vamos imaginar, só o Barsi e mais a Votorantim não vão querer a opção 3. O resto todo mundo vai querer, ou alguns lá que não entendem nada não pegaram a opção 3. Vamos imaginar 15% dos 601 milhões de ações, se 85% quiserem a opção 3, vai a 11,55, são 5 bilhões e 900 milhões. E as outras 90 milhões de ações vão receber R$1 e pouco. Então deve aumentar aqui 6 bilhões naquela dívida. E aí isso vai para 18.683. Né? Se a gente pegar isso aqui e dividir por 3.500, vai para um índice de dívida líquida sobre EBITDA de 5,3. Tá? Eu até calculei ali até 5,5. Se até o Barsi, por exemplo, e todo mundo quiserem a opção 3. Cara, a 5,5 vezes, a gente pode cair no mesmo problema atual da AES Brasil, que é uma empresa que degringolou por causa da dívida. Tá? Então, a gente vai para o 8º ponto. Né? Para isso dar certo, cara, precisa ou o juro cair, ou essa sinergia ser muito boa, a ponto de dela conseguir jogar a margem dela na AES Brasil, o que não vai acontecer assim imediatamente. O que é a margem dela? Em 2023, a geração hidrelétrica deu margem EBITDA de 86%, e a margem aqui 71%. Na AES Brasil, a gente vai ver que a margem EBITDA é alguma coisa em torno de 50%. Então, se conseguisse aumentar 20% aqui, de 70% aqui, né, de 50% para 70%, esse número aqui já aumentava uns 700 milhões o EBITDA. Né? Pelo menos 700 milhões já ajuda. Se ela pegar uma dívida de 19 bilhões de reais ou de 18 bilhões de reais, se ela mantiver o custo de dívida dela de 10,5%, cara, isso vai dar uns 2 bilhões de reais de dívida todos os anos. Né? Tem 3 bilhões e meio de EBITDA, ok, sobra 1 bilhão e meio, mas tem depreciação e amortização aí, ou CAPEX, sustaining CAPEX, né? E ainda tem a questão de imposto de renda, que ela vai ser beneficiada, ok. Tá? Outra coisa que deve ter entrado na conta também, que é um nono ponto interessante, é o seguinte, a AES Brasil tem alguns ativos que já estão no final de geração de hidrelétrica. E quando eles chegam no final, a empresa recebe uma indenização pelos ativos, pela parte não depreciada desses ativos. E isso está dando alguma coisa em torno de 2 bilhões de reais. Tá? Então, na verdade, ela deve estar imaginando o seguinte, tá? Vou colocar 7 bilhões, que é isso que vai sair. Se todo mundo escolhesse a opção, seria 7 bilhões. Então, ela bota 7 bilhões. Ela assume 9 bilhões de dívida, um total de 16. E 2 bilhões já entram disso, né? E mais 1 bilhão e pouco de caixa. Quer dizer, no final das contas, a gente está vendo uma aquisição, né, com um EV sobre EBITDA de 8 vezes. Eu sei que não é o melhor indicador para energia elétrica. O cara que é da energia elétrica, quando eu falei isso, ele já deve ter virado a cara.
né? Ele deveria preferir um EV sobre RAB, etc, alguma coisa nesse sentido. Mas por que eu estou usando o EV sobre EBITDA aqui? Tá? Porque a gente está num cenário que é um juro muito alto, inclusive um cenário de mudança, né, da forma como é vista o mercado também de energia elétrica. Né? A gente está cada vez mais saindo de um mercado cativo, indo para o mercado livre. A gente está cada vez tendo menos um ambiente na distribuição, na geração do ambiente regulado para o ambiente livre, aí sim na geração. Então tudo isso deve afetar aí um pouco essa precificação dessas empresas, tá? Então assim, eu vejo uma aquisição muito interessante para a AES Brasil. A Auren vai virar uma empresa super endividada na minha visão, a não ser que ela venda ativos ou que ela faça a emissão de ações ou que o juro caia muito. Então a Auren, se o juro não cair muito, a ponto de cair o custo da dívida dela, acho que ela não tem como não fazer uma emissão ou não vender alguns desses ativos. Tá? Enfim, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu acho que esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor isso. Assim, faltou um último ponto que eu queria aproveitar e trazer para vocês. Cara, hoje a AES Brasil aqui está negociando agora R$ 11,11. Né? Esse processo todo, ele deve demorar alguma coisa em torno de uns 6 a 8 meses, mais ou menos, porque tem que passar pelo CAD, tem que passar pela ANEEL, tem que passar pela Assembleia de Acionistas, e depois você ainda tem um prazo para você dizer qual a opção que você vai querer. Então, tipo, para chamar uma Assembleia de Acionistas, demora lá 15 dias no mínimo. Né? Para dar esse prazo das pessoas, 30 dias no mínimo. O CAD tem lá todos os seus processos. Então tudo isso leva tempo. Tá? Então de 6 a 8 meses para conseguir resolver isso. Então a gente pensa o seguinte, esses valores não são reajustados. Se você vai sair nesse momento de AES Brasil a R$ 11,10, por exemplo, tá? Ou nesse valor aqui que está aqui, ó, 11,11, vamos botar 11,10 que já está aqui, tá? E os 6 meses de CDI for 5%, ó, já vai a 11,65. Então, em tese, vale a pena você sair a R$11,11 e investe agora no CDI. Entendeu? Valeria até a pena, né? Pensando 11,55, ó, você sai até 10,97, por exemplo. Tá? Então, se o cara não quiser virar acionista de Auren, não quiser comprar esse projeto, que é um projeto sim de muito longo prazo, que talvez a empresa vai passar por um período que ela não vai distribuir tanto dividendo igual aconteceu com a AES Brasil, e ela quiser sair, cara, a 11,10 não faz sentido ficar esperando todo o trâmite, na minha opinião. Tá? Enfim, gente, agora sim eu encerro. Abraços, bons investimentos. Esse tipo de análise, esse tipo de ajuda e etc. você consegue dentro dos nossos relatórios, das nossas análises em vídeo. Hoje em dia você pode ouvir via podcast os relatórios, você pode baixar e encaminhar e ouvir e etc. se você preferir. Então, isso tudo ajuda o investidor a tomar decisão. Você vê aqui que foram 9 pontos, foram cálculos e etc. que a gente se debruça aqui e que muitas vezes a pessoa física que trabalha ela não vai conseguir fazer isso. Tá? Então isso tudo a gente consegue lá dentro da área de membros. E nessa semana a gente está com uma super promoção da carteira plena, que é algo que vai te dar um direcionamento em todas as classes de ativos. Então são 5 analistas, todos eles CNPI de uma casa de análise que é registrada na PMEC, que todos os analistas são registrados na PMEC, e tudo isso para fazer com que essa informação chegue melhor possível para você. Tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.